Em nome de Cristo, meu Deus, que nós pedimos perdão. Em nome de Deus, Senhor, olhe para nós. Mais uma vez, para nós. Em nome de Cristo, Deus, que nós, como igreja do Senhor, estamos reconhecendo o momento no qual nós pecamos contra ti. Ó Deus, também em nome de Cristo. Cristo que morreu ali na cruz do Calvário. Cristo que derramou o seu sangue. Em nome dele, nós também, Deus, nos alegramos com o perdão dos nossos pecados. Em Cristo Jesus. Essa oração que nós fazemos, Deus, não está em Jesus Cristo. Amém. Amém. Vou louvar, irmãos, o Salmo número... Assim nos diz a palavra do Senhor. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Vamos orar. Pai amado, obrigado, ó Deus, por estarmos aqui, ó Deus, nesta noite. Te rogamos, ó Deus, a tua graça, a tua bênção, a tua bondade sobre nós, ó Pai, para a explicação da tua palavra nesta noite. Nos ajuda, Senhor, a entendermos, ó Deus, a tua palavra, a meditarmos nela, a confiarmos, ó Deus, em tua palavra, a crescermos com ela, ó Deus, durante toda a exposição nesta noite, Senhor. Obrigado pelo teu amor e a tua bondade sobre nós. Nos cobre, ó Deus, com tuas bênçãos, ó Deus, e auxilia o teu servo, ó Deus, esconde por trás da cruz de Cristo, para que possamos, ó Pai, ser edificados pela tua palavra, crescendo com ela, ó Deus, reconhecendo que ela é o nosso fundamento, é a nossa base, é o nosso alicerce. Essa oração nós fazemos em Jesus Cristo. Amém e amém. Nós chegamos a um texto que é bastante interessante da palavra de Deus, que é o texto, esse texto de Efésios, capítulo 1, de 7 a 10. Estamos aqui mais uma vez para considerarmos esta passagem, a palavra de Deus que nós temos explicado ao longo do tempo. Demos uma pausa nesse período que tivemos de intervalos em nossa igreja devido à corrida eleitoral em nossa cidade, devido aos atrapalhamentos que isso traz, mas nós estamos aqui mais uma vez voltando para esta porção da palavra de Deus. Nós consideramos mais uma vez o apóstolo Paulo no capítulo 1, e neste momento nos vemos obrigados a dar um passo atrás, a voltar para os versículos de 7 até o versículo 10, porque nós já analisamos em exposição específica o versículo 7, mas preciso retroagir para entender o pensamento que se coloca nos versículos 9 e 10 desta passagem. Quero lembrar a você o contexto em que Paulo escreve esta carta. Paulo está preso em Roma, Paulo é prisioneiro, está prisioneiro na prisão, e naquela prisão ele escreve várias cartas a várias igrejas de maneira muito, muito própria. Ele escreve a Colossenses, ele escreve a Filipenses, e ele escreve também a Éfeso, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso ela está situada numa região pagã, mergulhada no paganismo, onde havia o culto à deusa dos Efésios, a Diana, e naquele contexto você tem Paulo escrevendo uma carta para orientar aquela igreja, para conduzir aquela igreja. Na história da igreja, esta carta ela assume o status de a coroa da teologia de Paulo. Assim como Paulo escreve profundamente em Romanos, aqui em Efésios Paulo faz a mesma coisa. Só que Paulo ele coloca-nos num local muito precioso. Ele nos coloca num local chamado as regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos coloca frente a frente com o sagrado. É quando eu olho do céu para a terra e não da terra para o céu. Ele nos diz que somos abençoados em toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nesse processo que nós lemos na Escritura, nós vimos que todas as bênçãos que Deus diz que vai fazer e faz, é descrita de maneira espiritual para a igreja de Cristo. Vivemos uma cultura da bênção. Venham para a igreja, porque aqui você terá a sua bênção.
mas todas as bênçãos espirituais nós temos em Cristo Jesus. E aí Paulo ele vai descrevendo para nós que bênçãos são essas, né? A eleição, no versículo 4, a predestinação, a adoção de filhos, e ele começa a descrever que tudo vem debaixo da vontade soberana de Deus. Ele vem da predestinação divina, versículo 5. Ele diz que tudo é feito para o louvor da glória de Deus, que ele concedeu esta graça sobre nós gratuitamente no amado, e que essa graça é quem governa a nossa vida e que gere a nossa vida como igreja de Jesus. Mas agora, nesse trecho, Paulo ele nos faz repensar um pouco mais sobre o senhorio e domínio de Cristo. É a obra de Cristo, irmãos, que nos ocupa a atenção neste momento. E sei que muito do que nós dissemos até agora é uma verdade fundamental. Já temos dito que as três pessoas da Trindade estão desenvolvidas neste capítulo 1, versículos de 3 até o versículo 14. Nós temos o Pai e a obra da eleição, versículos de 3 até o versículo 6, parte A. O Filho e a obra da redenção, versículo 7 até o versículo 12. E temos agora o Espírito Santo do versículo 13 ao versículo 14 e a obra da santificação. Hoje nós voltamos um passo atrás para considerarmos mais uma vez o fato de que os crentes são redimidos por Jesus Cristo. E o tema da nossa exposição nesta noite é redimidos pelo Filho, resgatados pelo Filho. O tom de Paulo aqui é um tom de louvor. Nós nos deparamos com estas palavras de Paulo. O apóstolo Paulo, ele nos mostra, ele nos direciona, ele nos coloca frente a frente com a redenção que é em Cristo Jesus. Em seguida, devemos louvar a Deus pela obra do Filho que ele nos redimiu. Com base no que já foi dito até agora, todas as bênçãos que nós temos em Cristo, Paulo agora transborda de louvor por sua grande redenção realizada por meio de Jesus Cristo. O perdão dos pecados, que é nosso por causa da morte de Jesus Cristo. O plano de Deus para encabeçar todas as coisas nele e a rica herança que é a nossa herança de estar com Deus. Aqui, quando nós olhamos para esta ordem que Paulo descreve, nós podemos observar algumas coisas, o que nós aprendemos aqui de primeiro momento. Primeiro, aprendemos que nós temos a redenção no Filho. Versículo 7 e versículo 8. Veja o que diz a palavra de Deus. No qual, quem é esse no qual? No qual, como nós já mencionamos, se refere àquele a quem nos concedeu gratuitamente a sua graça. Veja, a quem ele nos concedeu gratuitamente a sua graça é o amado, no amado. Esse amado, ele descreve aquele amor, o filho amado do Pai, que é Jesus Cristo. Descreve aquele que tem o único amor soberano do Pai, aquele que tem a direção e a graça de Deus sobre a sua vida e confere graça à vida dos eleitos de Deus. O amado aqui é a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando nós lemos esse texto e quando nós analisamos o que o texto nos propõe, é exatamente isso que Paulo está colocando para nós. Esse amado, essa pessoa amada é Jesus Cristo, no qual esse pronome demonstrativo, ele direciona para nós a quem devemos olhar para Cristo, olhar para o Senhor, olhar para Ele, somente Ele é o nosso Redentor, somente Ele é o nosso resgatador. Veja, quando ele diz, no qual temos a redenção, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Redenção, essa palavra é uma palavra bonita, é uma palavra que as pessoas gostam, é uma palavra que as pessoas admiram. Porém, a palavra redenção denota aqui libertação da escravidão. Em outras palavras, o crente ele não é mais escravo do pecado, ele não é mais escravo da ira, ele não é mais escravo de Satanás, do diabo, ele agora é libertado através da obra de Jesus Cristo. Veja, e também a palavra redenção descreve a ideia de prisão, alguém que é aprisionado. Aqui, quando ele diz, no qual temos a redenção, essa palavra ela é fundamental, ela indica alguém que está no cativeiro,
alguém que é redimido, alguém que é resgatado, alguém que é transformado, alguém que é trazido para fora livre. Quando eles foram libertados aqui, é interessante como isso é descrito aqui. Mas aqui a palavra redenção, ela não descreve apenas o conceito grego da palavra de redenção, mas aqui a palavra, ela certamente reporta-se ao período veterotestamentário, quando o povo de Deus era cativo no Egito, era cativeiro no Egito, e remonta à libertação de Israel no Egito. Quando eles foram libertos ali pelo Mar Vermelho, eles cantaram a canção da salvação lá em Êxodo capítulo 15. É nos dito que a Escritura ali menciona que Israel passou cantando, louvando a Deus a grande libertação que ele havia trazido para nós. E nós também, a nossa redenção é mencionada como evento que ocorreu, já ocorreu, e Paulo aqui ele louva a Deus, ele exalta o Senhor. Lembra o versículo 6, ele diz, para o louvor da glória de Deus. Então o versículo 7, ele encaixa exatamente o motivo deste louvor. Qual é o motivo do crente agradecer a Deus todos os dias? Porque ele foi salvo, ele foi libertado, ele foi resgatado, ele foi tirado das trevas para a luz, ele foi de fato alguém libertado. Aliás, essa expressão, a redenção, ela aparece com frequência na Escritura. Não é que nós esperamos ter a redenção. Veja, o texto diz, nós temos, no qual nós temos, presente do indicativo ativo, nós temos. O presente na língua grega, ele descreve uma ação contínua, continuada, habitual. Nós continuamos tendo a redenção. Porém, aquele diz, no qual temos, não é algo que nós vamos ter, mas nós temos a redenção. Leia que ele descreve isso em Colossenses, por exemplo. Ele faz no livro paralelo lá de Efésios, em Colossenses, ele diz que ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transferiu para o reinado do Filho do seu amor, conforme lemos em Colossenses 1, 13 e 14. Nesta passagem, o apóstolo Paulo lembra que o estado de cativo é removido, é retirado pelo ato da redenção. É a redenção que faz a diferença na vida do crente. É a redenção que muda a vida da pessoa. Veja, você era escravo do pecado, você era morto em pecado, você estava escravizado pelo pecado, mas Deus graciosamente te tirou do estado de pecado. Você já agradeceu a Deus pela redenção que Ele te trouxe? Você já agradeceu a Deus pela obra da graça que Ele fez na sua vida? Quantos de nós fazemos cultos de ações de graças, agradecendo pelo dia que o Senhor nos salvou, nos escolheu, nos redimiu, nos trouxe a fé ao coração? Fazemos cultos de ações de graça porque conseguimos um carro, temos uma casa, conseguimos um emprego, mas raramente fazemos um culto de ações de graças diante do Senhor, agradecendo pela obra da redenção que Ele fizera em Cristo Jesus. Assim, precisamos entender que é a obra de Deus, é a graça de Deus, é a redenção de Deus que faz a diferença em nossas vidas. Aqui, Deus fez a obra de nos resgatar, transferindo-nos para o reino do Filho do seu amor. Aliás, esta palavra reino, a palavra basileia, significa domínio, para o domínio do seu amor. Nós pertencemos à igreja de Cristo, à igreja do Senhor, o reino do Senhor, no qual deve dominar o amor. Nós devemos amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, viver um para os outros, cuidar de maneira zelosa de um para com os outros. Paulo diz que essa redenção teve um custo. E veja novamente o versículo 7, no qual temos a redenção. Mas como é que você tem a redenção? O que você fez para ser redimido, o que você praticou para receber a salvação do Senhor. Você dirá, eu fiz o meu livre-arbítrio acontecer, como ensinam os arminianos. O livre-arbítrio, eu levantei a mão, aceitei Jesus, eu fiz aquela paquetada todinha e agora eu sou crente. Outros dirão para nós que o preço da redenção foi o meu joelho, foi o joelho da minha mãe, foi o joelho do meu pai, no chão, orando, pedindo para Deus mudar o meu coração. Não, não é isso. Embora estas coisas sejam meios de graça, como nós cremos ser meios de graça a oração, nós presbiterianos, nós acreditamos que há 3 meios de graça.
Nós cremos que a mesa do Senhor é um meio de graça, nós cremos que o batismo é um meio de graça, e cremos também que a oração é um meio de graça. É um meio no qual nós encontramos o caminho da redenção, sim. Porém, o nosso texto, o texto que Paulo nos dá nesta noite, Paulo nos diz o seguinte, olha o que é que Paulo nos ensina, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Pelo seu sangue. O custo foi o sangue de Cristo. Através do seu sangue. Aqui, na língua grega, você tem a expressão dia, teu, hamartos, autu. Hamartos vem da palavra haima, da palavra hemograma. Essa palavra haimatos, ela significa exatamente sangue, mas o sangue de quem? De Cristo. A preposição dia significa através. A sua tradução coloca lá pelo seu sangue, ou por meio do seu sangue. É o sangue precioso de Cristo, nós temos essa libertação. Ou seja, a ideia que Paulo transfere para nós é dizer, olha, aquela velha estrutura veterotestamentária em que os animais eram levados para serem imolados, sacrificados, aqueles animais apontavam para uma redenção maior, apontavam para uma obra maior, apontavam para uma graça maior, apontavam para um sacrifício superior, o sacrifício de Jesus Cristo. Aliás, o autor aos Hebreus, o apóstolo Paulo, quando escreve Hebreus, ele vai nos dizer lá de maneira categórica de que é o sangue de Cristo que é superior a qualquer outra oferta, a qualquer outro sangue. Não é sangue de bode, de ovelha, de carneiro que me liberta, mas é o sangue de Cristo. O valor simbólico de entregar o animal no Antigo Testamento apontava para a obra de Jesus, para o sacrifício do Senhor. Quando nós, igreja, dizemos que temos alguma participação na salvação, nós estamos quebrando, vituperando, destruindo a obra e o sacrifício de Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo diz bem claro que a obra da redenção que salvou você foi a obra de Cristo na cruz. Não é o seu esforço. Não é a sua força. Não é a sua participação. Não é nem o seu nome no hall de membros da igreja. É o sacrifício de Jesus Cristo, é o sangue dele. Isso significa, irmãos, que a morte sacrificial de Jesus, ela é fundamental para a vida da igreja. Existem teólogos crentes que se dizem crentes, negando a expiação expiatória de Cristo, a morte sacrificial do Redentor. Dizendo que a morte de Cristo não é substitutiva, ela não é penal, ela não é suficiente. Mas a boa teologia bíblica, a teologia reformada, a teologia exaurida das Escrituras, nos diz e nos ensinam de maneira inequívoca que nós temos a redenção pelo sacrifício de Jesus. Ele morre em nosso lugar. Ele nos redimiu. Ele nos resgatou. Ele nos tirou do pecado. É necessário nós crermos nisso. É necessário sustentarmos isso como igreja do Senhor Jesus. Veja, em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, João diz que, veja como é que João coloca, ele diz que Jesus nos ama e nos libertou de nossos pecados pelo seu sangue. O autor bíblico vai dizer que sem derramamento de sangue, não há o quê? Remissão. Em outro lugar, o apóstolo Paulo nos diz, fostes comprados por preço, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. E por ser comprado por preço, ele vai explicar que o preço é o sangue de Cristo. Se eu fui comprado por preço, o meu corpo, diz Paulo em 1 Coríntios 6, não deve ser entregue à prostituição, porque ele é templo e morada do Espírito Santo. Ele é templo e morada da obra graciosa de Deus em nossa vida. Então, olhar para a cruz, olhar para Cristo, olhar para o Redentor é fundamental para a nossa vida.
E aí é nos dito também que Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se ele maldição por nós. Gálatas 3:3. Então, quando você concatena as ideias que Paulo desenvolve nas cartas sobre o sangue de Cristo, ele quer direcionar para nós que toda obra sacrificial, que todo sacrifício do Redentor, que toda salvação do Redentor, dar-se a nós pelo sangue do nosso Salvador, Jesus Cristo. Aqui, no versículo 7, ele diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue. E quais são os benefícios disso? A remissão dos pecados. Nós podemos ser redimidos da penalidade do pecado, irmãos, e da prisão do pecado, mas não é algo barato. Não pense que é uma coisa meramente barata. Não é porque, veja, e é isso é importante nós assumirmos isso como crentes. Porque quando você pergunta assim, o que é graça? Você vai dizer, favor merecido. Por que você foi salvo? Você responderá, eu fui salvo porque o Senhor Jesus gratuitamente me salvou. Custou alguma coisa? Você vai dizer, não, foi de graça. Foi por obras? Você vai dizer, não, porque por obras da lei ninguém será redimido. Mas há um equívoco aqui. Nós somos redimidos por obras. Mas pela obra de Cristo. Pelo sacrifício do Senhor. A satisfação da lei foi feita. A ira de Deus, preste atenção, igreja. Deus está virado conosco. A ira dele ia cair sobre nós. E a figura que Paulo tem na mente aqui, quando escreve esta passagem, é a figura do propiciatório, onde o sangue era despejado, representando a ira de Deus. E a vida do indivíduo. Mas a tampa do propiciatório recebia todo aquele sangue para preservar e desviar a ira de Deus. A morte de Cristo desviou a ira dele de você. Você merecia o inferno. Você merecia ser condenado. Mas a ira de Deus foi desviada, aplacada, satisfeita. E por ela ser satisfeita, igreja, nós não somos condenados. Isso é graça. Isso é favor imerecido. Nossa liberdade, irmãos, custou a Jesus o seu sangue, a sua vida. Lembre-se que a Bíblia vai associar Raima a bios. Raima, a vida. Sangue, a vida. Então, quando diz que ele me salvou pelo seu sangue, está me dizendo que ele me salvou por sua vida. Aqui está a doutrina da substituição penal. Ele tomou o nosso lugar. Ele carregou os nossos pecados em seu corpo no madeiro. E aqui eu quero trazer um alerta para você, uma música antiga, muito antiga. Na minha época de pentecostal, eu cantei muito essa música. Da Chile Cavalhas. Que diz, o trecho da música diz, por fora só via um madeiro, mas por dentro estavam os meus pecados. Percebe um problema aqui? Os meus pecados não estavam no madeiro. Os meus pecados estavam onde? Em Jesus Cristo. Isso me traz um alerta. Por que no culto público, irmãos, no nosso culto público, nós não cantamos mais as musicalidades evangélicas arbitrárias? Porque elas muitas vezes vêm imbuídas com a falsa teologia, com um falso ensino.
Cantar os salmos, irmãos, é cantar a palavra de Deus, como ele ordena em sua escritura e como diz a nossa confissão de fé. Mas veja, aqui é nos dito que é o sangue de Cristo, no seu corpo, na sua vida, que ele nos redime. Ele carregou os nossos pecados em seu corpo no madeiro. Agora, a pergunta que cabe-nos agora, nesta noite, é o que nós obtemos na obra da redenção realizada por Jesus Cristo. Veja, duas coisas são destacáveis aqui. Na verdade, uma é mais fundamental. Ele diz, versículo 7, a remissão dos pecados. Algumas traduções colocaram a palavra perdão. Perdão dos pecados. A remissão dos pecados. Paulo diz que essa redenção, ela está ligada ao perdão de pecados. E eu quero chamar a sua atenção para essa palavra perdão, a palavra grega usada aqui, é a palavra apheimi. E essa palavra é uma palavra muito rica na literatura bíblica do Novo Testamento. Ela significa o seguinte: deixar de lado, passar por cima, ignorar, perdoar. Então, por exemplo, quando você tem na Escritura Sagrada aquela cena de Jesus Cristo sendo crucificado e os homens zombando dele, humilhando ele, sabe, vilipendiando o nosso Redentor. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. A nossa interpretação esdrúxula, muitas vezes, e até por falta de conhecimento mesmo, nós dizemos: olha, Jesus perdoou aqueles algozes. Então, quem é você para não perdoar? Essa palavra lá, apheimi, tem o sentido de preservar. Preserva-os. Não despeje a sua ira agora, Senhor. Porque se o Senhor despejar a sua ira agora, o Senhor tripudiará, destruirá estes homens. Preserva-os para o dia do juízo. Porque eles não sabem o que fazem, de quem estão zombando. Estão zombando do Senhor de toda a terra, do Criador de tudo, do Senhor Jesus. Então, Paulo aqui, ele usa esta mesma palavra. Só que aqui no sentido de fato de liberar perdão. Nós encontramos perdão somente em Cristo Jesus. Alguns vão buscar perdão em Maria, em Paulo, em José, em Pedro. Mas somente em Cristo nós encontramos perdão. Em Marcos, no capítulo 2, Jesus disse ao paralítico que foi baixado do telhado por seus amigos. Vocês lembram desta passagem? E aí Jesus olha para ele e diz assim: filho, os teus pecados te são perdoados. Aqueles que ouviram o que Jesus estava dizendo, o que eles disseram? Quem é esse? Só Deus pode perdoar. Jesus olha e diz para eles: o que é mais fácil? Dizer: filho, teus pecados estão perdoados? Ou toma tua cama e anda? Os fariseus objetaram dizendo: quem pode perdoar pecados senão Deus? Veja, nessa passagem, Jesus mostrou a todos que o perdão era mais importante do que a cura física. Ele tem a autoridade como Deus, Filho, para perdoar os pecados. Ele tem, veja o que é mais importante na vida do homem. Não é a riqueza, não é o dinheiro, não é nem a saúde física. É o seu relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua intimidade com Ele? Como está a sua comunhão com o Senhor? Como está a sua comunhão com a Igreja de Deus? É importante você entender isso. Ele está dizendo a nós que Ele tem o perdão para nos dar. Se Ele perdoou nossos pecados, então nós devemos derramar os nossos corações
em adoração diante dele. Em Lucas, no capítulo 7, nós lemos que sobre a mulher desconhecida que derramou um óleo caro para ungir Jesus em adoração. Nós precisamos nos derramar diante do Mestre e dizer: Senhor, isso é nada diante do que tu fizeste por mim. Vir ao culto, adorar ao Senhor, não significa muito diante do que o Senhor fez por mim. E por isso eu estou no culto para te adorar, para bendizer, para te louvar, porque tu mereces muito mais do que esse pouco tempo que eu tenho durante o dia do Senhor. 24 horas, irmãos, é insuficiente para adorarmos a Deus, por causa da redenção. Aqui, irmãos, os fariseus, que eram hipócritas demais para buscar perdão a Jesus, resmungaram sobre isso, e Jesus disse que ela era pródiga em sua adoração. A palavra pródiga significa aquele que esbanja, joga tudo, porque percebeu o quanto havia sido perdoada. Você não perde nada entregando a sua vida a Jesus Cristo, porque Ele fez muito mais do que você merecia. Ele fez muito mais do que você necessitava. Ele fez o suficiente e mais do que o suficiente para libertar a sua alma do pecado, libertar a sua vida da ira, salvar você do estado pecaminoso, e você não tem a coragem, a humildade de guardar o seu dia como um ato de gratidão a Ele pelo que Ele fez por você. Aqueles que não perceberam o quanto foram perdoados não louvam a Jesus desta maneira. Nós também devemos amá-lo muito, porque fomos muito perdoados. O salmista disse: sonda-me, Senhor, e veja e olha para os meus pecados. Quem, ó Senhor, poderia sobreviver diante do teu olhar? Mas vós ofereceis perdão. Salmo 130, versos de 13 a 4. O Senhor nos perdoa. Ele nos oferece perdão. E o que é que nós damos em troca? Ingratidão. Nós vamos ser igreja grata ao Senhor por aquilo que Ele fez. O segundo benefício que nós recebemos, de acordo com o nosso texto, é segundo a riqueza da sua graça. Versículo 7. Segundo a riqueza da sua graça. A redenção e o perdão, de acordo com as riquezas de sua graça, que Ele derramou sobre nós. Jesus derramou a graça sobre nós. Ele derramou a graça. O que é graça? Favor imerecido. Então Ele derramou de maneira abundantemente a graça. Somos os destinatários da bondade e da benevolência extravagante de Cristo. Nós não temos palavras para descrever a maravilhosa graça de Deus. Veja, o apóstolo Paulo, em louvor, diz: olha, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundante sobre nós. A graça, ela foi derramada de maneira abundante. Mesmo sem merecermos, Ele decidiu nos amar. Decidiu cuidar de nós. Cuidar da nossa alma. Libertar a nossa vida. Nos dar a graça e o perdão preciosos para a nossa vida. Fundamental para a nossa existência. Mas não apenas isso, é dito também, no versículo número 8 agora, que Ele nos deu toda a sabedoria e
prudência ou discernimento. Deus também expressa a sua graça, dando sabedoria e entendimento ou discernimento. A dispensação pródiga da graça, irmãos. A administração pródiga no sentido de soberante, abundante, que não pensa em gastar, gasta. Você ora assim, Senhor, gasta a tua graça sobre mim, Senhor. Joga o teu barril de graça sobre a minha vida. Joga o óleo e o bálsamo da graça para restaurar o meu coração. Diante do teu amor, da tua bondade, do teu zelo. Envolve, irmãos, aqui a redenção, envolve aqui o perdão, envolve a sabedoria para saber como viver à luz do plano redentor de Deus. Senhor, porque o Senhor me salvou. O Senhor me colocou nesta igreja. O Senhor me quer aqui, Senhor. Eu estou ouvindo as palavras de graça. Estou ouvindo a palavra de redenção. Eu estou ouvindo a palavra do evangelho. Eu estou sendo edificada pela tua palavra. Faz com que essa palavra reine abundantemente em minha vida. Não desfaça e não prive a minha vida da tua graça, Senhor. A nossa vida é difícil. Caminhar com as dificuldades dessa vida é grande. Mas com a graça de Deus tudo é mais leve. Muito bem. Em segundo e último lugar, o que nós temos aqui nesse texto, irmãos, sobre a remissão, redimidos pelo Filho. Nós temos agora a revelação de Deus. Versículos 9 e 10. Revelação que, entenda-se, não se refere à revelação que os pentecostais propõem. Não. Mas a revelação aqui tem a ver com aquilo que a Bíblia diz. Os versículos 9 e 10 diz para nós, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aqui os versículos de 9 a 10 são como uma nota culminante de toda a passagem. É como o clímax. É como o centro, o pico. Você conseguiu subir no Everest, no Monte Everest. No ponto mais alto do Monte Everest, olhou toda a planície. É como se você subisse nas regiões celestiais agora e visse toda a planície. Aqui é nos dito, onde Paulo nos diz que todas as coisas serão reunidas em Cristo. Desvendando-nos todo o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo. O escritor O'Brien nos diz o seguinte, sintaticamente, ou seja, de maneira gramatical, e estruturalmente, esta reunião, no versículo 10, convergir, é o ponto alto do elogio do louvor de Paulo. A história, irmãos, está indo para um lugar, pela graça de Deus. A sua vida, ela não é sem sentido. Entenda isso. A sua existência não é sem sentido. Todas as coisas que existem convergem. Eu quero chamar a sua atenção para essa palavra daqui a pouco, convergir. Se tiver uma caneta, grifa essa palavra na sua Bíblia. Você vai aprender uma coisa interessante sobre essa palavra nesta noite. A história, ela está indo para algum lugar, pela graça de Deus. Ele nos deu conhecer o mistério. Essa palavra mistério, irmãos, não é... Sabe, você pensa em mistério o quê? Alguma coisa escondida, oculta, secreta. Mas não. A palavra mistério, usada na linguagem de Paulo, a palavra misterion na língua grega,
ela significa, presta atenção, aquilo que foi escondido e agora é revelado. Ou seja, mistério em Paulo não é uma coisa escondida. É uma coisa clara, esclarecida, que as pessoas anteriormente não sabiam, mas agora você sabe o que é. Então, ele diz, veja, associando com o versículo 8º, com toda prudência e sabedoria, desvendando-nos, ou seja, debulhando, revelando-nos o mistério da sua vontade. Deus, ele não é um Deus que se esconde. Deus é um Deus que se revela. E cabe a mim e a você aprender essa revelação de Deus. Deus é alguém que se revela. Veja, e aqui, de conhecer esse mistério da sua vontade. Deus se revelou a nós na pessoa bendita de Cristo Jesus. Ele revelou o seu plano eterno para nós, e esse plano centraliza-se no Redentor Jesus Cristo. Qual é esse plano? Versículo 10. De unir todas as coisas em Cristo. As coisas do céu e as coisas da terra. Por isto, Jesus disse, quando vai disciplinar um crente na igreja, o que é que ele diz? Quando tiverem 2 ou 3 no meu nome, me farei presente, e o que ligares no céu, o que ligares na terra, será ligado no céu, o que é desligado na terra, é desligado no céu. As chaves. E veja, nesse processo das chaves, nesse processo da compreensão da graça, do amor, da bondade, do zelo, do cuidado do Senhor, são deveras importantes a nós. E aí é interessante como a Escritura, ela trabalha conosco sobre isso. É nos dito que Deus, ele revelou o seu plano eterno. Aqui em Efésios, no capítulo 1, no versículo número 10, ele diz, de fazer convergir nele. Essa palavra no grego é a palavra anakephilosesai. Da palavra vem a palavra kephale, que significa cabeça. Anar significa acima, indicando liderança acima, superior. E a ideia é de que todas as coisas estão debaixo da autoridade de Cristo. A tradução seria encabeçar. É como se fosse a cabeça e toda a estrutura fosse o corpo. Mais à frente, o apóstolo Paulo vai atribuir isso à igreja do Senhor. Mas aqui, ele coloca todo o plano redentivo, todo o plano cósmico, encabeçar ou reunir. Portanto, há uma dimensão cósmica no plano da salvação de Deus. Veja, Deus, ele não sabe. E aqui a gente precisa parar com essas ideias que muitas igrejas propõem e ensinam. Que a salvação, ela está restrita ao plano pessoal e individual. A salvação, ela se estende a todo o cosmo. Não é apenas a minha vida que é redimida e salva, mas toda a criação na volta de Jesus será restaurada, segundo a Escritura, e tudo glorificará a Deus. Agora, o universo está dividido, e ele está gemendo por redenção, como Paulo vai dizer lá no capítulo 8, versículo 19 a 23 de Romanos. Ali naquele trecho, o apóstolo Paulo lembra-nos, nos ensina de maneira peremptória, de maneira clara, dizendo a nós que a criação geme esperando a revelação dos filhos de Deus na volta de Cristo, onde todas as coisas serão restauradas. Você pergunta, mas como é isso? Onde nasceu isso? Começou aqui, quando Paulo diz que Cristo, ele é um encabeçador de todas as coisas. Ele encabeça.
Ele dirige, ele orienta, ele é Senhor, ele é absoluto e sobretudo. E aqui, irmãos, nós temos algo muito interessante. Agora o povo de Deus geme neste mundo caído. A igreja sofre neste mundo caído. Nós choramos, nós lamentamos. O luto bate à nossa porta. A fome, o desemprego, as dificuldades da vida. Mas nós gememos nesse mundo caído. O paraíso foi perdido em Adão. Adão, ele nos expulsou do Éden. E é bom a gente pensar sobre isso. Quando você pensa no local para quietude, você pensa no quê? Num apartamento mobiliado? Você pensa num cinema? Você pensa numa casa grande? Não. Você pensa o quê? Numa ilha. Num local onde tem um mar. Um coqueiro de um lado, uma plantação de outro, os pássaros cantando, aquela quietude do universo. Não é? Sabe o que é isso? O desejo do Éden. O desejo da volta. De regressar ao paraíso. A nossa luta diária, irmãos, é voltar ao Éden. Mas eu só posso voltar ao Éden através de Jesus Cristo. Através do Redentor. Através da cruz. Não há outro caminho. Jesus Cristo, que é o nosso Redentor, é Deus encarnado e se fez homem. O paraíso ele foi perdido em Adão, mas será restaurado em Jesus Cristo. O paraíso, ele é algo que nós almejamos e nós começamos a desfrutar dele na cruz de Cristo. John Stott, ele resume muito bem isso. Ele diz, na plenitude do tempo, as duas criações de Deus, todo o seu universo e toda a sua igreja, serão unificados sobre Jesus Cristo cósmico, que é o cabeça supremo de ambos. Jesus Cristo é o cabeça do mundo e o cabeça da igreja. Veja, a obra da redenção ela é perfeita. Veja, e aqui eu não estou dizendo, e nós não defendemos a ideia de uma graça comum. Eu sei que há teólogos reformados, presbiterianos, que defendem a graça comum, mas nós não defendemos, porque ela não tem base escriturística. Mas o que nós defendemos é que o Cristo cósmico, ele redime não somente o indivíduo, mas todo o cosmos. E essa redenção de todo o cosmos dá-se-á no final da história. Diante disso, irmãos, o que nós podemos aprender aqui e aplicar à nossa vida? Bem, com base nesse texto, irmãos, nós podemos tirar algumas aplicações práticas. Primeira aplicação prática que nós aprendemos, precisamos nutrir a nossa alma de gratidão e de louvor. Agradeça a Deus pela redenção. Veja, o versículo 7 diz isso, no qual temos a redenção. Então, agradeça a Deus pela redenção. Reconheça que a salvação é um presente gratuito de Deus. Não é seu livre-arbítrio, porque você não tem. Não é sua vontade, porque sua vontade ela é submissa ou ao pecado ou a Jesus Cristo. Obtido apenas pelo sacrifício de Jesus Cristo. Quem te trouxe a redenção foi Jesus Cristo. A segunda verdade que nós devemos aprender e aplicar aqui, irmãos, louve a Deus. Exalte o nome de Deus por sua infinita graça e misericórdia, expressa nessa obra redentora de seu Filho. O versículo 6 diz que é para o louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente aonde? No amado.
em Jesus Cristo. Gratidão. Terceira verdade que nós aprendemos aqui e aplicamos à nossa vida, irmãos. Celebre a liberdade. Comemore a libertação do pecado e da morte. Veja, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados, versículo 7. A libertação do pecado e da morte e a vida nova em Cristo são o fundamento da nossa vida. Segundo, nutra o entendimento a respeito da obra de Cristo. Compreenda a redenção. Veja, você é membro desta igreja, você frequenta esta igreja, você é batizado há X anos nesta igreja, ou desde bebezinho, ou na idade adulta. Todos os domingos você escuta a pregação da palavra nessa igreja. Eu estou com vocês há 10 anos, ensinando a palavra de Deus. E eu queria desafiar você a se aprofundar na obra da redenção. Aprofunde o seu conhecimento sobre o significado da redenção e como ela se aplica à sua vida. Estude. Leia a Bíblia. Não, veja, não seja o crente que apenas ler a Bíblia, ler a palavra. Não, mergulhe. Pergunte. Venha para a reunião de oração e doutrina. Pergunte. Não tenha vergonha. Pastor, esse texto, essa palavra significa o quê? Aprofunde o seu estudo. Pastor, tem algum livro, né? A irmã Amélia, pastor, tem algum livro que fale sobre louvor a Deus? Fui lá em casa e fazer uma visita. E deixei um livro para ela ler e ela está lendo, está gostando do livro. Se aprofundar no conhecimento, de entender a lei e a palavra de Deus. A outra verdade que nós devemos aprender aqui, irmãos, é valorize o sacrifício de Cristo. Reconheça o alto custo. Tem um livro muito bom chamado Santidade, do J.C. Riley. Há um capítulo nesse livro, são 25 capítulos, há um capítulo chamado Quanto Custa? Quando eu li esse livro há muitos anos atrás, eu tenho esse livro, há muito tempo atrás, quando eu era seminarista, o meu pastor me emprestou, eu li, eu senti esmigalhado, humilhado. Que ele pergunta, você já calculou no custo que é servir a Jesus? O que vai custar você ser crente? Ser crente verdadeiro vai custar seus amigos, vai custar suas farras, vai custar suas bebedices, vai custar suas amizades nojentas, vai custar muitas coisas. Valorize o custo, irmãos. A importância da morte de Jesus Cristo na cruz. A outra verdade que nós aprendemos é agradeça pelo perdão. Entenda que o perdão dos pecados é um presente inestimável, disponível a todos os que creem em Jesus. Busque a santificação. Permita ao Espírito Santo que ele transforme a sua vida à imagem de Jesus. Viva esta vida para a glória de Deus. É estranho ser crente e não viver para a glória de Deus. É estranho ser crente e viver para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para expor a sua vida no TikTok, no Instagram, nas redes sociais, mas não viver para a glória de Deus. Lembre-se do que diz o nosso catecismo, que o alvo da sua vida é a glória de Deus. Compartilhe o evangelho. Anuncie as boas novas de salvação a outras pessoas. Antecipe a volta de Cristo. Aguarde ansiosamente a volta de Jesus e a consumação do seu reino.
Porque ele é o encabeçador de todas as coisas nos céus e na terra. Você já notou que os louvores evangélicos cantados na maioria das igrejas são só sobre vitória, só sobre banquete? Mas cadê o céu? Cadê a volta de Cristo? Cadê o desejo de encontrar-se com o Senhor? Não há. E por que não há? Porque a igreja evangélica brasileira, ela se tornou uma igreja mundana. Veja, eles dizem que nós, muitas dessas igrejas, dizem que nós somos liberais. Irmãos, nós não somos liberais. Nós somos bíblicos. Nós seguimos o que a Bíblia diz. Nós falamos do céu, mas também falamos do inferno. Nós falamos da graça, falamos também das obras, falamos da lei, falamos do juízo, falamos da redenção, falamos da graça de Cristo. O que nós cantamos, os salmos ao Senhor, que reconhece a sua grandeza, a sua realeza, o seu amor, a sua bondade, a sua ira. Mas também, irmãos, viva com um propósito. Veja, eu não estou falando daquele herege do Rick Warren que escreveu uma vida com propósitos, ou uma igreja com propósitos. Não estou falando desse cara. Estou falando o que a Bíblia diz. Encontre propósito, significado, sabe? Tem crente, eu estou aqui na igreja, mas eu não sei, sabe? Aquele crente que não sabe para onde vai. O crente sem propósito. Entenda que você faz parte do plano eterno de Deus. Nós cremos que Deus predestinou todas as coisas, não cremos? Cremos. Então eu estou dentro desse propósito. Estou dentro desse propósito de Deus. Agora, aqui o mais sério, irmãos, de tudo que nós já ouvimos, eu queria dirigir a você, ao seu coração nesta noite. Se unam à igreja. Se unam à igreja do Senhor. Participe ativamente da sua igreja, na sua comunidade de fé. O Dr. Mark Dever tem um livro chamado O que é uma igreja saudável? Tem 9 marcas de igreja saudável e tem um livro O que é uma igreja saudável? Mark Dever diz assim: me preocupa muito um crente que frequenta uma igreja com certa regularidade, mas nunca se tornou membro daquela igreja. Ele diz: eu temo que essa pessoa esteja indo para o inferno. Porque é uma pessoa que não tem a identidade de Cristo formada através da igreja de Cristo. Veja, aqui o apóstolo Paulo diz que o Cristo, ele é o cabeça tanto da igreja quanto do mundo. Só que ele mais à frente, nós vamos ver nessa série de exposições que estamos fazendo nessa carta, nós vamos ver que ele vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Você está no corpo de Cristo? Você está nesta igreja? Veja, e eu quero deixar bem claro para você que nós, igreja presbiteriana, nós não cremos que somos a única igreja que salva. Longe de nós isso. Somos uma expressão do corpo de Cristo. Mas nós cremos que qualquer crente, crente mesmo, estará ligado à igreja de Cristo. Então você ame a sua igreja. Participe das reuniões de oração desta igreja. Louve a Deus, agradeça a Deus por esta igreja existir. Pela liderança ser quem ela é. Você gostaria que ela fosse melhor? Ore para que ela melhore. Você gostaria que o pastor fosse melhor? Ore para que o pastor melhore. Auxilie, ajude, oriente. Ore com o pastor, ore pela família do pastor, ore pela família dos presbíteros, ore pela família dos diáconos, ore pelos diáconos. Para que a graça de Cristo reine em nossa vida. Como a graça que perdoa,
que redime e que salva. Que Deus possa aplicar a sua palavra em nossas vidas, para a glória dele somente. Amém. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pela pregação da palavra nesta noite. Eu convido o irmão Murilo a fazer essa oração, Senhor, de gratidão pela pregação do Evangelho nesta noite. Pai, aprender, aplicar na prática, a melhor vida, Pai, pela graça de Cristo, como foi falado hoje, Pai, redenção, regeneração, que possamos, Pai, viver para a glória, a fazer aquilo que te agrada somente. Muito obrigado.